Vamos lá. Nos últimos dias a gente teve a notícia de que a Ana Luísa não vai fazer mais parte do time de arrumação. Ela não vai mais limpar os quartos, nem entrar na conta das pessoas que a gente precisa para entregar a operação para nossos hóspedes. Aí beleza. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? A gente precisa de uma prestadora para ficar no lugar dela. Para cuidar dos apartamentos que ela faria. Já que agora ela não vai fazer mais. Alguém tem que fazer. Porque a gente não pode afetar diretamente os nossos hóspedes pelos nossos problemas, não é isso? Então, eu tenho uma visão diferente disso. Eu vou tentar explicar com a escala, com os dados de ocupação, com o bloco de notas e também com a teoria econômica. Vamos lá. Eu já até tirei ela aqui da escala para mostrar, para tentar mostrar com melhor visualmente. Ela está aqui com o setzinho, com o traço, quer dizer, o acento, então ela não vai mais contar nas metas para a gente poder fazer a escala. Vamos lá. Prestação de serviço e mão de obra fixa. Dois tipos diferentes de contratação que o hotel faz. Cada uma tem suas características e seus benefícios e malefícios. Quais são os benefícios da prestação de serviço? Deixa eu apagar aqui para mostrar certinho. Primeiro benefício da prestação. Ela é flexível. A gente consegue ter as pessoas nos dias que a gente quer e quando a gente precisa. Eles também não têm alguns direitos, porém nesse vídeo aqui eu vou falar mais sobre as folgas, porque a gente está falando de escala, a gente fala primeiro de folga. Então, os prestadores não têm folga se a gente conseguir fazer a escala da forma adequada para economizar ao máximo. Porém, o principal malefício da prestação de serviço é que ela é mais cara. A diária, dia a dia, tem um valor mais elevado do que a efetivação. Benefícios da efetivação. Obviamente mais barato, já que a gente falou que a prestação é mais cara. Porém, a gente tem menos flexibilidade e tem que dar alguns direitos. O principal que a gente vai falar aqui são as folgas. Agora vamos supor que a gente vai pegar uma prestadora de serviço e colocar no lugar da Ana Luísa para vir. Então, basicamente, a gente vai estar falando aqui o seguinte. A gente vai pegar todos os benefícios da prestação de serviço, a gente vai jogar fora, porque a gente não vai ter a flexibilidade, não vai ter, já que ela vai vir todos os dias. A possibilidade de não dar folga, a gente não vai ter, porque ela vai estar vindo direto, ela vai ter que ter um dia para folgar, né? Porém, o malefício a gente continua, vai ser mais caro e vai ser mais caro ainda, porque a gente não contratou efetivamente. O... Deixa eu colocar aqui, continuar. O benefício da efetivação de ser mais barato a gente vai perder, porém segue com os malefícios. Continua com menos flexibilidade e continua com direito a folgas. Beleza, mas a gente pensa, a gente vai precisar de uma pessoa para cuidar do bloco da Ana, do 231 até o 245, como é que a gente vai fazer? Quem quer ficar lá? Você vai dizer o seguinte, todo dia vai ter uma camareira, acho que vai ser pior pra gente, vai ter mais rotatividade. A princípio pode parecer, só que quando a gente olha a ocupação, sabe que a nossa realidade não é para ter todas as camareiras, cada uma com o seu bloco. Olha só o seguinte, hoje, dia 13, a gente teve 55%. A gente já sabe que teve várias meninas lá do Bangalô que tiveram que vir pro prédio. A Melissa ia ter que vir, o João veio e a Denise veio também. Se você pegar a média dos próximos dias, de hoje até o final, a gente vê que a ocupação não está muito diferente. Olha só a média quanto dá. 67%. Menos até do que se estima que era para ter de headcount fixo, que é 70%. Por exemplo, aqui tem dias de 57%, 47%, 49%, 55%, 69%, 61%. A gente sabe que são dias que as câmeras vão ter que se movimentar mais vezes. E a gente não vê muitos dias que todo mundo fica em cada seu bloco. Talvez os únicos dias do mês que restam sejam o dia 20, 21 e 22, que a ocupação vai estar basicamente 90%. São dias que a gente vai conseguir manter cada um fixo direto. Outra observação é que as meninas tidas como melhores, boas no caso, já vão ser efetivadas a partir do dia 20, provavelmente. Bárbara, Jéssica, Kelly e Luana. Elas já vão estar vindo direto a partir daqui. Então não faz sentido a gente escolher uma para trabalhar continuamente, sendo que vai ser quem? Vai ser Gislaide, Lizes, Raimunda, Tassiele? Acho que não, né?
Aí você diz, financeiramente, se a gente colocar uma pessoa no lugar da Ana, então a gente vai ter esse pretexto, né? Porque a gente usou do fator financeiro para trazer uma pessoa a mais, porque a gente tem uma pessoa que não dá conta do serviço, não faz as arrumações. O pior de tudo é que a gente já tá trazendo pessoas a mais. Porque é o seguinte, nosso headcount disse que era para ter 23 camareiras para dar conta da operação, para fazer 70% dos quartos. Só que a gente não tem isso. Se a gente pega a escala de camareiras, a gente sabe que a gente trabalha por dia com uma média de 19. Olha só, quantas vão trabalhar durante essa semana na média? 19 na média. Vamos ver mais para trás aqui. É porque aqui eu já coloquei as prestadoras, então vai atrapalhar. Mas a gente sabe que quando a gente faz a escala, dá uma folga só para cada uma. Por exemplo, aqui, Caroline tem uma folga, Adriele uma folga, Ingrid uma folga, Jamile uma folga, Jaqueline uma folga. Todo mundo com uma folga só. E a gente só consegue colocar 19 camareiras para trabalhar. A gente não está tendo acesso ainda às 23 que o Red Count espera que a gente tenha para dar conta de 70%. Aí acaba que quando a gente faz a conta, deixa eu abrir a calculadora aqui. 70% seriam 254 partes, não é isso? Vezes 1,1, que é a taxa de pontos, dividido por 12. 23. Ou seja, a gente precisa de 23 camareiras para dar conta de 70%. Só que a gente só tem 19. Quando a gente faz a conta inversa, vamos fazer o inverso. 19, elas conseguem fazer 12 quartos. 228 seria quanto em ocupação? Eu tenho que multiplicar por 1,1. Agora eu divido por 363. Deu errado aqui. Pera aí. Hum. Se a gente pegar as 19 camareiras que a gente tem, basicamente a gente só consegue dar conta de 59%. Vamos lá, quanto é 59% do hotel? 215 dividido por 363. 59%. Vamos pegar a conta do radical, 215 vezes 1,1 dá 263. Se a gente dividir por 12, ficaram as 19 mais ou menos que a gente tem. Então a gente está dizendo que a gente dá conta de 70, sendo que a gente dá conta apenas de 59 ou até menos. Então é o seguinte, acaba que quando a gente vê o orçamento, ele dá muito menos dinheiro do que o necessário, e muito menos camareiras do que o necessário. É como se a gente falasse o seguinte, eu preciso de R$ 1.000 para sobreviver, aí eu peço outra pessoa. Nossa, eu vou ter que ter mais dinheiro. Eu vou precisar de mais coisas para sobreviver e me alimentar, ter minha vida normal. Só que ela tá achando que eu tô ganhando 1.500, sendo que eu tenho só 1.000. Aí eu tô pedindo R$ 500 a ela e ela não me dá, porque ela acha que eu recebo 1.500, sendo que na verdade eu só tenho 1.000. Aí a gente entra no outro problema. Mesmo se a gente sabe que a gente não tem isso, a gente não tem as camareiras, a gente precisa delas para dar conta da operação para os hóspedes. É como se fosse o nosso consumo autônomo. Mesmo definindo a nossa renda disponível, o nosso headcount, a gente sabe que tem despesas que a gente precisa ter. A gente não vai deixar entrar água na operação. Mesmo com mesmo tendo que estourar no headcount, no orçamento, acontece de a gente ter que chamar a camareira para não entrar água, não dar ruim na operação. A gente sabe que a gente tem que fazer esse consumo autônomo, no caso, que é definido como os gastos que os consumidores realizam mesmo quando não possuem renda disponível. Isso inclui despesas essenciais que precisam ser cobertas, independentemente da situação financeira do consumidor. Trazendo para nossa realidade, seria como o seguinte: a gente precisa de 26. A gente deveria ter 23, então a gente precisa de 3.
Só que na verdade a gente tem 19. Então a gente precisaria de 7. Muito mais do que o Red Count está dando. Como eu estava dizendo, a gente tem que aproveitar da flexibilidade que a gente tem, já que a gente vai ter prestação de serviço, tentar pelo menos usar do benefício da flexibilidade para tentar alocar as camareiras nos lugares que a gente quer. Por exemplo, essa semana a gente vai ter entrada dia 14, 15 e 16. 57, 54 e 40 entradas respectivamente. Então a gente sabe que a gente tem que alocar a maioria das camareiras aqui. Tentar fazer esse movimento para atender a nossa operação. Sabemos que financeiramente vai ser muito difícil atingir a expectativa do orçamento porque ele está contando que a gente vai ter 23 pessoas. Então, se a gente tem 19, a gente teria direito a chamar menos pessoas ainda. Então, nesses dias que a Ana Luísa tá para vir trabalhar, só que a gente sabe que a gente consegue dar conta com as nossas outras fixas, então a gente tem que tentar exatamente fazer a operação só com o nosso pessoal, ao invés de ter que trazer outra prestadora só porque a Ana Luísa não tá com a gente. E tentar alocar essa diária da Ana Luísa para outros dias que vão ter, né, realmente necessidade. Como foi, por exemplo, hoje, que a gente deu conta sem ela e sem uma pessoa para estar no lugar. Porém, a gente vai ter pessoas para outros dias, dia 14, 15, 16 ou até o dia 20. Tentar alocar essa mão de obra que tem flexibilidade para dias que a gente precisa.